Boa tarde a todos, uma vez mais. O meu nome é Patrícia Cabido e faço parte da equipa da Fábrica de Startups. Estamos aqui hoje para o 5º workshop que temos vindo a fazer agora ao longo dos últimos meses. Fizemos aqui uma pausa do 4º workshop até agora pela razão de ser um período de férias, mas voltamos a todo o gás aqui no 1º de setembro. Sabemos que setembro é um mês de recomeços, quase como se fosse assim, uma espécie de ano novo, em que temos aqui alguns planos e alguns objetivos a concretizar até ao final do ano. E, portanto, pode ser que este workshop seja assim, uma espécie de inspiração para alguns de vocês que se calhar têm um negócio ou não, ainda só têm uma ideia e querem começar a pôr o negócio em prática. Portanto, pode ser que este workshop seja aqui um impulsionador dessa vossa ideia ou desse vosso negócio. Esperamos que sim. E, portanto, hoje vamos falar sobre a validação do modelo de negócio no mercado português. Queria-vos avisar de que estamos a gravar esta sessão para que depois possamos disponibilizá-la mais tarde. A quem porventura possa não ter conseguido juntar-se a nós, tenha se inscrito para o workshop, mas não tenha conseguido assistir à sessão, ou se algum de vocês depois quiser rever a sessão para ouvir melhor alguma parte que não, enfim, que queiram voltar a ouvir ou que não tenha ficado tão clara. Portanto, estamos a gravar. Antes de avançarmos, ia colocar-vos aqui duas muito rápidas questões. António, se pudesse dar aí um clique para o próximo slide. Queríamos só conhecer um bocadinho melhor a audiência. Penso que já devem estar a ver as perguntas neste momento. Queríamos saber aqui a vossa nacionalidade e saber se já têm ou não um negócio, para percebermos aqui com que perfil de pessoas é que temos aqui na assistência hoje. E dito isto, penso que posso passar a palavra ao António Lucena de Faria, que é o CEO e fundador da Fábrica de Startups. António, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. E conduzirá aqui a sessão. Muito bem. Bom, não sei se já tiveram a oportunidade de responder aqui ao questionário. É para nós muito importante também termos uma ideia das pessoas que estão aqui a participar. Nós fizemos este programa com o objetivo de, no fundo, explicar o trabalho que realizamos aqui na Fábrica de Startups, em particular este programa que chamamos de Starting, cujo correto nome é starting.pt, que é o nosso endereço também na internet, e é um programa virado para empreendedores dos países de língua portuguesa. E sabemos que contamos hoje, entre as pessoas inscritas, pessoas aqui de Portugal, mas também pessoas do Brasil, pessoas de Angola e de outros países onde também falamos português, onde todos falamos português. A ideia é falar-vos hoje também sobre porque é que Portugal é um bom sítio para se validar uma ideia de negócio. E isto é verdade para aqueles que estão aqui em Portugal, mas também é verdade para aqueles que estão, e ainda mais verdade para aqueles que não estando aqui, contudo, gostariam de expandir os seus negócios para a Europa, eventualmente para Portugal primeiro e depois para o resto da Europa, e depois do resto da Europa para outros locais. Pode ser só apenas para Portugal, pode ser de facto para outros países dentro da União Europeia. Nós representamos em Portugal uma economia que tem características que permitem, e já tem sido muito utilizado no nosso país para testar produtos quando eles pretendem entrar na União Europeia, e aquilo que tem funcionado bem aqui tem demonstrado também funcionar bem nos outros países da União Europeia. Portanto, hoje vamos falar sobre isso, é o nosso propósito, e eu vou começar aqui com alguns slides. Vou tirar aqui o polo da minha frente, que está aqui a incomodar-me, e não consigo ver nada. Agora já consigo, e portanto vou dizer-vos também o seguinte: portanto, Portugal é de facto um excelente local para testarem os vossos produtos, sejam os vossos produtos ou os vossos serviços. É uma excelente maneira de descobrirem se têm boa possibilidade de terem sucesso depois aqui ou depois expandindo para outros países europeus. A verdade é que nem tudo aquilo que tem sucesso em países como, por exemplo, Brasil ou Angola ou outros, tem necessariamente também sucesso na Europa. E, portanto, nós achamos, e temos defendido esse ponto de vista, que as equipas que pretendem lançar os seus negócios e aquelas que vêm de países diferentes devem pensar sempre que isto é um mercado diferente. E que o mercado diferente que está sujeito ao mesmo critério, ao mesmo filtro, e o filtro que tiveram que ultrapassar, que tiveram que utilizar quando pensaram em lançar o negócio pela primeira vez nesse mercado original. E, portanto, é isso que vamos falar, é sobre a importância de utilizarmos Portugal como uma plataforma para podermos expandir para a Europa.
E isto tudo assenta na validação de hipóteses críticas, e essas hipóteses críticas, ao serem testadas, é o que nos dão mais segurança no processo de internacionalização. O processo de internacionalização é um processo complexo, é um processo que nem sempre corre bem. Isso foi feito de forma tradicional, que é muito baseado, digamos, nos contactos que as pessoas têm em cada um dos países, ainda menos probabilidade tem de sucesso, porque aquilo que é mesmo fundamental é conhecer o mercado e perceber quais são as características desse mercado e como é que a nossa oferta se adequa ao mercado. Portanto, aquilo que nós aqui também queremos não é apenas ajudar-vos na questão da validação desse modelo de negócio, mas é também ajudar-vos depois no dimensionamento do próprio mercado, porque a decisão de avançar para um mercado externo é uma decisão que pode ser custosa, se não correr bem, mas também pode ter enormes benefícios para a organização, se por acaso, ao contrário, correr como deve ser, com sucesso. E nós, uma das coisas que aqui podemos fazer através desse nosso programa é precisamente dar-vos uma ideia do tamanho, mas também dos custos que vão ser inerentes a esse processo de lançamento e depois também de funcionamento do vosso negócio num país como Portugal ou de outros países europeus. E isso vai ajudar nessa decisão, porque vão ter um conhecimento mais detalhado daquilo que podem ser, de um lado os custos, do outro lado as receitas e depois a dimensão daquilo que podem ser as vossas vendas e com isso terem uma ideia melhor de qual é o retorno do vosso investimento. Como é que nós vamos validar um negócio quando ele pretende entrar num mercado como o mercado português e depois a caminho da Europa? A nossa abordagem, que já o seguimos há muitos anos, desde 2012, e que tem vindo sendo a ser aprimorada à medida que nós vamos fazendo estes programas. Nós tivemos mais de 4.000 pessoas que já passaram pelos nossos programas, portanto, ao longo desse percurso fomos aprendendo muita coisa e fomos melhorando a nossa metodologia, mas hoje temos uma metodologia que funciona muito bem e que começa pelo desenho do modelo de negócio. E, portanto, aqueles 9 componentes do modelo de negócio são fundamentais, têm que ser conhecidos, têm que ser descritos. E depois, baseado nesse modelo de negócio, nós identificamos hipóteses e algumas delas são hipóteses que têm mais risco, têm mais probabilidade de acontecer e se acontecer tem um impacto maior. E, portanto, para essas hipóteses nós temos que as testar. E, portanto, é preciso definir os testes e depois de definir os testes é preciso olhar para os resultados e, em função dos resultados, fazer algum acerto no modelo de negócio, no caso de ser necessário. Depois também, em função até desses testes, dessas experiências, nós vamos tendo informação sobre o mercado que nos vai ajudar depois no seu dimensionamento e também nos vai ajudar, como eu já tinha referido, na questão do plano financeiro, ter uma ideia clara do que é que vão ser os custos, o que é que vão ser as receitas e ver em que altura é que atingimos o break-even e quanto dinheiro é que necessitamos para investir nesta expansão, nesta entrada no mercado externo. Eu vou rapidamente abordar cada um destes temas. Nós no Starting temos bem mais tempo para fazer estas coisas, hoje só temos meia hora, e ao longo dos vários bootcamps nós olhamos para cada um destes conceitos com bem mais detalhe e não só explicamos o conceito, como também damos exemplos e depois pedimos aos participantes para fazerem exercícios e depois também damos feedback em relação aos resultados que partilharem connosco associados a esses exercícios. Eu falei do modelo de negócio. O modelo de negócio penso que a maior parte de vocês já conhecerá. Esta abordagem baseada nos 9 componentes que foi definido já aqui há vários anos atrás pelo Alex Osterwalder, no seu livro Business Model Generation, a criação de modelo de negócios. E esse conceito é muito interessante, tem sido muito utilizado na área do empreendedorismo, mas também na área da inovação corporativa. E no fundo consiste em olharmos para estes 9 componentes, começando logo pelos clientes, o segmento de clientes, ter uma ideia clara de qual é o problema e a solução, que é a proposta de valor que vamos apresentar a esses clientes, e depois também perceber como é que nós vamos comunicar a proposta de valor aos clientes, através de canais, e como é que vamos desenvolver as relações com os clientes, como é que os vamos conquistar, como é que os vamos manter, como é que vamos fazer mais negócio com esses clientes, nas relações com clientes. E depois ainda olhamos para as fontes de receitas, que é as várias maneiras que nós temos de ganhar dinheiro, e a parte do preço também é muito importante, o modelo de pricing. E depois então olhar para o lado esquerdo do modelo, que tem a ver com as atividades-chave, tem também a ver com quais são os recursos que são críticos para poder realizar essas atividades-chave, as parcerias. Hoje em dia é difícil ter um negócio que não necessite de parcerias para se desenvolver, e finalmente a estrutura de custos. Este modelo tem de facto associado 9 componentes, e cada um dos componentes tem vários items que são importantes de definir. E portanto, se nós tivéssemos, por exemplo, imaginemos 5 items para cada um destes componentes, 5 vezes 9 dava 45, significava que nós tínhamos pelo menos 45 hipóteses para testar, pelo menos.
nós não vamos testar 45 hipóteses, não é? Nós vamos testar aquelas hipóteses que são as mais arriscadas. E, portanto, o primeiro trabalho que temos que fazer é precisamente pensar nas hipóteses e perceber dessas hipóteses quais são aquelas que nós vamos querer testar. Nós usamos vários formulários, existem em 2 formatos, no formato físico, em papel, esta é uma imagem no formulário em papel, mas também existe em formato digital, em formato PDF ou então dentro da nossa própria plataforma. E aqui o que nós vemos é uma descrição de uma hipótese, e uma hipótese no fundo é algo em que nós acreditamos. Nós acreditamos que um determinado cliente tem uma determinada necessidade, ou nós acreditamos que um determinado cliente que tem uma determinada necessidade gosta de uma determinada solução, ou prefere, ou pretende uma determinada solução. Ou nós acreditamos que um determinado cliente, dentro do segmento, como é óbvio, está interessado e vai utilizar um determinado canal. Ou que nós, para um determinado segmento de mercado, para um cliente, nós vamos conquistar esse cliente através de uma determinada tática de marketing. Tudo isto são hipóteses. E estas hipóteses têm que ser hierarquizadas e depois então nós vamos testá-las. É? Para cada uma delas nós temos que definir um teste que vamos realizar e para cada teste nós temos que definir também qual é o critério que nos vai permitir dizer sim, o resultado é a hipótese está validada ou a hipótese não está validada, está invalidada, ou então, neste caso concreto, o resultado é inconclusivo e portanto nós vamos ter que arranjar um outro teste para realizar e chegar à conclusão se mantemos esta hipótese ou a consideramos inválida. Portanto, o trabalho de validação é fundamentalmente isto, é desenhar um modelo de negócio, descobrir quais são as hipóteses mais importantes e testá-las. Nós temos já muita experiência, nestes anos todos tivemos a oportunidade de trabalhar com muitas startups e uma coisa tornou-se claro para nós é que a maior parte das hipóteses mais críticas estão do lado direito do modelo e tem muitas vezes, eu diria mesmo sempre, a ver com a associação, por exemplo, entre cliente e a proposta de valor. Na verdade, tem a ver com a associação entre um segmento de clientes e um determinado problema, ou a associação entre um segmento de clientes e uma determinada solução, ou, como já tinha referido, com os canais, ou com as diferentes táticas de marketing, ou ainda com as diferentes fontes de receitas. Portanto, isso são hipóteses que são críticas de testar. As outras são importantes, as do lado esquerdo, mas normalmente são questões mais de execução. É claro que o negócio pode não ter sucesso porque não é bem executado, mas seguramente se tiver uma proposta de valor que não corresponde às necessidades do cliente, não vai funcionar. Ou se tiver a comunicar através de canais que os clientes não utilizam, também não vai ter sucesso. E por isso nós temos visto que ao longo destes anos todos, a maior parte das hipóteses de facto têm a tendência a cair do lado direito deste modelo de negócio. Portanto, aqui retiramos logo, eu diria, umas 10 hipóteses. Nós criamos uma ferramenta que também disponibilizamos a todos os participantes. Aliás, uma das coisas que caracteriza a nossa atividade é uma preocupação muito grande na sistematização e na criação de ferramentas que ajudem as pessoas que participam dos nossos programas. Temos várias. Esta é uma para nós começamos por inicialmente identificar quais são essas hipóteses, usamos-la também para hierarquizar as hipóteses e depois usamos-la ainda para definir o teste que vamos realizar dentro de um menu de diferentes testes que podem ser realizados e tomar nota de quais são os critérios que vão permitir chegar a uma conclusão sobre se a hipótese está ou não está validada e depois o resultado da própria experiência. Portanto, isso fica aqui tudo numa única folha de cálculo e facilita muito a vida de cada uma das equipas porque de imediato podem ver onde é que estão em termos desse processo de validação e o que é que já conseguiram em termos de conclusões dos testes já realizados. Os testes podem ser muitos, esta lista que está aqui não pretende sequer ser exaustiva. Nós, seguramente que durante o programa temos sempre a possibilidade de fazer, e a possibilidade, eu diria mais que a possibilidade, quase que a obrigação de fazer entrevistas. Entrevistas é uma das formas que nós temos logo no início de perceber melhor e de conhecer melhor o nosso cliente e perceber se os problemas que eles têm são de facto problemas que nós estamos a atacar e se as soluções que eles desejam também são aquelas que nós lhes estamos a propor. Isto está aqui na parte das entrevistas, também podem ser feitos questionários ou surveys. Numa coisa não substitui a outra, no nosso entender, pelo menos entrevistas são sempre fundamentais e aprende-se muito. A informação é mais qualitativa do que quantitativa, mas é muito importante mesmo até para percebermos a linguagem do cliente. E depois vamos subindo, se quiserem, nesta matriz que estamos aqui a ver, e vamos fazer outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que queremos também fazer no programa Starting é a criação de uma landing page, numa página, num site, mini site, se quiser, um microsite na internet, que nos vai permitir
também fazer algumas experiências, e à frente tenho um slide sobre isso. Mas iremos mais longe, podemos fazer um protótipo, podemos inclusive criar uma loja fictícia, ou até mesmo uma loja verdadeira, e criar uma pop-up shop e procurar vender o nosso produto, ainda num formato de protótipo, aos nossos clientes. Porque aquilo que procuramos, no fundo, é isso. A melhor das evidências é termos, da parte do cliente, clientes que compram, não é? E aí, se conseguimos isso, iremos com certeza com muito mais segurança para um mercado do que for apenas baseado mais no nosso instinto, não é? Portanto, temos aqui vários testes. Nós também no Start explicamos como é que se devem escolher os testes. Eles também são dependentes do modelo de negócio, como é óbvio, são também muito dependentes se é um negócio baseado em business to business, portanto, mais para empresas, ou um negócio business to consumer, portanto, mais virado para o consumidor final. E portanto, nós aí ajudamos também na definição desses testes. Uma das coisas que já referi que são fundamentais, as entrevistas. Eu estou aqui a mostrar estes, aqui não temos todos os formulários de entrevistas, na verdade o guião tem 3 páginas, mas além do guião, que no fundo é uma espécie de um script, não é? Que nós no início ajudamos a criar para facilitar o processo de entrevista. Este guião não é um guião para ser lido quando se está à frente a uma pessoa, mas é um guião para nos lembrarmos dele, e para nós termos bem organizadas as nossas ideias. O tempo de entrevista é sempre um tempo precioso, e portanto nós aqui fazemos um trabalho com cada um dos participantes para definir claramente como é que se devem realizar estas entrevistas, e no fim das entrevistas, então fazemos um briefing, onde anotamos os resultados da entrevista. Sendo possível, procuramos até ter 2 tipos de entrevistas, a entrevista de problema e a entrevista de solução, e por isso é que temos aqui também 2 formulários, um para o resultado da entrevista de problema e outro para o resultado da entrevista de soluções. Nós recomendamos muito que façam pelo menos 10 entrevistas, quantas mais, melhor. É óbvio que nós também sabemos que as pessoas não têm um tempo infinito e que há outras coisas para fazer, outros testes para realizar, e portanto faço o que se pode, mas menos que 10 não se chega a conclusão nenhuma. E portanto é isso aqui também no programa que ajudamos os nossos participantes a fazer. Falei também sobre a landing page. A landing page, isto é uma pequena descrição do que é uma landing page. Tipicamente é uma página na internet que tem um título, um subtítulo. O título e o subtítulo têm que ser explícitos para as pessoas entenderem qual é a proposta de valor, o que é o produto ou serviço e as vantagens desse produto ou serviço para o mercado-alvo. E muitas vezes também tem um vídeo ou uma fotografia. O vídeo é melhor que uma fotografia, se for possível fazer, porque o vídeo é mais explicativo, percebe-se melhor qual é a proposta de valor. E pode ter também um texto. E depois tem um call to action, botão, e esse botão é um botão em que nós, no fundo, utilizamos para perceber o interesse que a pessoa tem. Alguém que visita um site e não faz nada é diferente de alguém que visita o site e se interessa ao ponto de clicar no botão e dar-nos, por exemplo, o seu e-mail. Isso significa que a pessoa tem mais interesse. E aqui o que nós procuramos são essas evidências de interesse, nesta fase. Depois vamos avançando, não é? Até chegarmos àquilo que nós chamamos willingness to pay, ou evidências que demonstram a vontade, mais que a vontade, a intenção clara das pessoas comprarem o produto. No caso, por exemplo, de ser business to business, ser mais para empresas, o nosso cliente, nós usamos, por exemplo, cartas de intenção, que são uma espécie de um contrato, mas não têm força legal, mas em que o potencial cliente diz que se nós lançamos o projeto no mercado, que eles estão interessados em adquirir esse produto por um determinado preço. São esse tipo de evidências que nós procuramos. Há muitas maneiras, como eu disse, de as conseguir, mas se as conseguimos, então temos mais segurança em lançar para o mercado. Se não as conseguimos, das duas, uma, ou nós temos que mudar o segmento de mercado, ou temos que mudar a nossa proposta de valor. Mas não vale a pena ir para o mercado sabendo que ninguém está interessado no nosso produto. Ao longo deste percurso nós vamos acompanhando as equipas para perceber só qual é o seu nível de preparação. O que nós chamamos de nível de preparação, no fundo, é perceber, dentro do caminho que tem que ser percorrido, quais foram as etapas que já foram alcançadas. Não é? Nós começamos logo no início com a questão do elevator pitch, que é o discurso do inovador, e é uma forma sintética de explicar uma ideia do negócio, não é? Que no fundo diz que um determinado segmento de mercado, produto XYZ, resolve um determinado problema de uma determinada forma, que é uma determinada solução, e que é melhor do que os concorrentes, por isto, A, B e C. E, portanto, isso é o elevator pitch e tem que estar claro e tem que ser validado pelo mercado. E depois passamos para o desenho do modelo de negócio, depois vamos vindo por aí acima, fazendo entrevistas, criando essas landing pages. Se for o caso de business consumer, por exemplo, podemos criar uma loja eletrónica e colocar os produtos à venda, mesmo que seja só para pré-encomenda, ou até uma venda fictícia.
mas é muito importante obter essas evidências. Não é? Nós precisamos mesmo de saber se o nosso cliente-alvo, nosso cliente ideal, realmente quer mesmo comprar o nosso produto. E quanto mais segurança nós tivermos em relação a isso, mais segurança também temos em avançar para o mercado, que é um mercado que, para todos os efeitos, até pode ser parecido, porque fala a mesma língua, por exemplo, mas tem muitas diferenças também. E essas diferenças podem ser suficientes para fazer com que algo que tenha sucesso no país X não tenha sucesso no país Y. E é isso que aqui procuramos. Portanto, chegar ao cima desta lista significa estar preparado para ir para o mercado. Significa, no fundo, se for o caso, se estou em Portugal e quero fazer aqui em Portugal, significa ir para o mercado português. Se estou no Brasil e quero entrar em Portugal para depois expandir para a Europa, significa isso mesmo. Já estou preparado para fazer. E pronto, da minha parte, é a minha explicação sobre a validação, é uma explicação curta, mais para vos abrir o apetite e dar-vos uma ideia do que é que nós fazemos neste percurso bem mais extenso do Starting, mas a nossa preocupação é essa, né? Nós acreditamos muito no empreendedorismo, acreditamos que é muito importante lançar novos negócios, é também muito importante para quem está num país poder expandir para outros países, há muitos benefícios, para quem está, por exemplo, no Brasil, há enormes benefícios. O mercado europeu é o maior mercado do mundo, são 500 milhões de consumidores com um nível de vida alto e todos eles dentro do mesmo espaço europeu, o que significa que eu posso estar presente, por exemplo, aqui em Portugal e estar a vender os meus produtos em qualquer um dos países da União Europeia. Portugal tem uma vantagem também muito grande, que é a questão da língua, e o facto de nós, sim, claro, falamos português, mas também falamos outras línguas e, em particular, é muito frequente as pessoas falarem inglês e também poderem falar, pelo menos, se não for português, é portunhol, mas conseguem entender-se bem com os espanhóis. E, portanto, é um país também que tem, comparativamente com outros países da Europa, um custo em termos de mão de obra também menor, e, portanto, também para quem pretende expandir para a Europa tem essa vantagem. E pronto, da minha parte, sobre a parte da validação, não sei se têm algumas perguntas, se me querem colocar as perguntas através do chat. Patrícia, temos alguma coisa? Para já não, mas vamos dar também, se calhar, aqui uns Sim. segundinhos para quem tiver alguma questão. Podem escrever se tiverem vontade de fazer alguma pergunta, e eu vou só dizer 2 ou 3 coisas sobre o Starting, porque, embora alguns de vocês já tenham estado em workshops em edições anteriores, acho que é sempre importante referir alguma coisa sobre o Starting. Nós não repetimos sempre a mesma coisa, vamos procurando focar a nossa atenção numa determinada parte do nosso programa, e neste caso hoje eu vou falar explicitamente sobre, ou especificamente, não é explicitamente, também explicitamente, vamos dizer mais especificamente, sobre a FabStart Academy. E porquê? Bom, começarem o Starting, em primeiro lugar, já sabem o que é um programa de aceleração, é interativo, não é um programa de alguém falar como está a acontecer hoje, é um programa onde, sim, alguém fala, mas também as pessoas que ouvem depois podem também falar e podem participar e podem receber feedback e podem interagir entre os próprios participantes no programa. E durante 2 meses nós estamos aqui para descobrir se a vossa ideia de negócio é uma ideia de negócio que merece ser lançada no mercado ou não. E pode acontecer que ao fim destes 2 meses a conclusão até seja essa. E é uma excelente conclusão, no sentido de que se vocês não fizessem esse trabalho, iam acabar por mesmo lançar um produto no mercado que depois não tem qualquer possibilidade de ter sucesso. Portanto, destina-se a pessoas que pretendem lançar o seu negócio ou pretendem expandir para outros mercados e pronto, e nós temos tudo muito bem sistematizado, são um conjunto grande de formulários com muitas instruções e isso tudo, na verdade, também está suportado por uma ferramenta que nós chamamos de FabStart Academy. Esta é a ferramenta mais importante dentro do nosso programa, é uma ferramenta que possibilita a cada uma das equipas ter uma noção clara do que é que são as diferentes etapas que tem que percorrer e para cada uma das etapas quais são as tarefas que deve realizar. E para cada uma dessas tarefas tem também uma explicação detalhada do que é que tem que fazer. Algumas delas têm até um vídeo a explicar o que é que consiste a tarefa. Tem um conjunto de formulários que têm que ser preenchidos, normalmente são em formato de PDF ou noutros formatos, e as pessoas que participam no programa fazem esse trabalho e depois quando nos enviam o resultado, que é através do upload desse documento para a própria plataforma, nós podemos dar feedback e o nosso feedback é no sentido de dizer, ok, o trabalho pode ser, independentemente de qual é o resultado, como vimos em algumas das experiências, pode ser invalidado ou validado. E nós não nos pronunciamos sobre isso. Nós podemos pronunciar-nos sobre, digamos, o que foi feito em termos de qualidade. E se nós achamos que o trabalho necessita de um pouco mais de atenção, também o dizemos. E daremos também sugestões sobre como é que podemos melhorar, ou como é que vocês podem melhorar esse trabalho. Isso fazemos através destas estrelas que estão ali e fazemos através também de comentários que colocamos
em cada uma das tarefas de cada uma das equipas. E isso permite para vocês saberem também qual é o nosso entendimento daquilo que vocês estão a realizar e também receberem apoio, feedback concreto da nossa parte. E isso é muito, muito importante, porque noutros programas isso não acontece. Noutros programas é de facto só uma direção. As pessoas são, digamos, ficam com tarefas para realizar, depois fazem, assim, pronto, e ficam por sua conta e risco. Aqui não é assim. Nós preocupamos muito também de estar-vos a acompanhar ao longo do programa e assegurar que vocês conseguem resolver os problemas com que se vão deparar, porque vão sempre encontrar muitos obstáculos. E pronto, estamos então no período de perguntas e respostas. Não sei se já alguém Temos fez uma alguma pergunta. Então, o João Silva pergunta: gostaria de saber, para quem já tem um segmento de negócio, que suporte vocês dão para ingressar no mercado europeu? Custos. Sim, eu não sei bem o que é que quer dizer custos. Custos pode dizer muita coisa. O custo do programa Starting está lá no site e é de conhecimento, penso, das pessoas, pelo menos que foram ao site, está lá as 3 diferentes modalidades do programa. Também não sei de que país é que estamos a falar, de que país é que se vem. João, se quiser ativar o microfone, se calhar seria mais fácil, ou então escrever aqui no chat, mas se quiser ativar o Angola. Muito bem. Bom, na verdade, a entrada num mercado como o mercado europeu, vindo de Angola ou vindo do Brasil, não faz muita diferença, não é? Os custos em termos de entrada, nós procuramos no programa também ajudar os empreendedores que vêm de outros países a minimizar esses custos. E a forma como o fazemos, o próprio programa em si já dá muita informação que é fundamental para tomar essa decisão e também muita informação sobre, precisamente, quais vão ser os custos. É claro que os custos dependem muito, por exemplo, se trata de um negócio que vai estar focado em business to business, em empresas, ou se trata de um negócio que vai estar mais focado em business to consumer, não é? Consumidores finais. Business to consumer naturalmente vai exigir um esforço maior de marketing. E um esforço maior de marketing, que no nosso caso, na maior parte das vezes o que nós recomendamos, embora essa conclusão não é nossa, tem que ser da própria equipa, é apostar em marketing digital. E marketing digital, há coisas que nós podemos fazer em termos de marketing orgânico, mas que demoram até a produzir resultados, e há coisas que nós podemos fazer em termos de marketing digital em pay-per-click, por exemplo, através de campanhas com Facebook Ads ou com Google Ads ou outro tipo de anúncios digitais, que sim, têm um custo, mas também aceleram muito este processo de entrada no mercado, porque permitem uma divulgação mais rápida da mensagem. Não é? Portanto, eu não posso neste momento dizer quanto é que custa, porque não sei qual é o negócio. E mesmo que soubesse qual é o negócio, o trabalho de validação tem que ser feito, porque é ao longo do trabalho de validação que, na verdade, nós vamos recolhendo essas informações que são tão importantes para depois, no fim, podermos tomar uma decisão. Ao longo do processo, temos que definir, por exemplo, qual vai ser o segmento de mercado, logo no início, não é? E para esse segmento de mercado, assumindo que já se sabe qual é a proposta de valor, ela já está definida porque é a proposta de valor que já está a ser, se calhar, praticada no país, embora essa proposta de valor possa ter que ser ajustada ao mercado. Não é? Essa proposta de valor pode ter funcionalidades que no mercado de origem eram importantes, mas que no mercado de destino já não são tão importantes e vice-versa. E, portanto, é natural que haja aí algum ajuste. Mas, independentemente desse acerto na proposta de valor, vai ser necessário decidir quais são os canais com que se vai comunicar, vai ser necessário decidir quais são as campanhas de marketing que vão ser necessárias realizar, vai ter que se fazer também uma escolha em termos de qual é o modelo de receitas, se é um modelo de subscrição, se é um modelo transacional, se é um modelo de licenciamento, se é um modelo baseado na utilização, enfim, há muitos modelos em termos de receitas e depois também qual é o preço, não é? E isso tudo são decisões que têm que ser tomadas e que neste momento não se chega a dizer, eu no meu país, no país de origem, estou a praticar estes preços e tenho estas fontes de receitas. Tudo bem, é um ponto de partida, mas muitas vezes não é o ponto de chegada, porque ao longo deste processo de validação vai-se descobrir que afinal há outras fontes de receitas que neste mercado são possíveis e que no mercado original não eram, ou vice-versa. E há também preços que estão a ser praticados no mercado original que agora não podem ser praticados no mercado da Europa. Aqui, por exemplo, para quem vem do Brasil e para quem vem de Angola, agora estou-me a referir mais ao Brasil porque conheço melhor a realidade, nós já tenho estado muitas vezes em ambos os países, mas no Brasil, por exemplo, a questão da taxa de câmbio é um fator determinante, mesmo, não é verdade, para Angola. E, portanto, o facto de eu receber em euros faz muita diferença e os preços que eu pratico no Brasil, se transformados em euros, fariam com que a coisa aqui ficasse muito barata, não é? E não quer dizer que não seja uma boa estratégia ir com um preço menor do que outros, mas em geral significa se calhar deixar valor em cima da mesa, não é? Quando nós podemos ir um pouco acima desse valor, porque é o que o mercado
possibilita, não é? Portanto, há aqui um conjunto de decisões que têm que ser tomadas ao longo do processo de validação e essas vão também determinar depois o plano financeiro. Nós, no nosso percurso, mais para o fim, fazemos esse plano financeiro, não é? E temos que ter uma estimativa de vendas, temos que ter uma estimativa dos custos. Nós também ajudamos muito, o nosso plano financeiro já tem aquilo que é a típica estrutura de custos de uma empresa europeia, incluindo a questão dos impostos, as questões de seguros e outros custos. E, portanto, isso facilita muito a vida. Mas esse trabalho só vai ser feito quando se faz o próprio programa, não é? Portanto, é só no fim, lá para, penso que quando nós estamos a 70% do nosso caminho, é que nós temos uma ideia mais precisa de o que é que vai ser necessário em termos de investimento para poder entrar nesse mercado. A pergunta anterior é mais importante ainda, que é se vale a pena entrar neste mercado. Eu não dou por adquirido que qualquer produto que está a ter sucesso ou serviço que está a ter sucesso num país de origem não vai ter sucesso aqui. Pode não ter. Não é? E é bom que se saiba antes de se investir muito dinheiro. Não? Há uma diferença muito grande entre nós gastamos 1.000 euros ou 2.000 euros ou até 5.000 euros versus gastamos 50 ou 100.000 euros ou 200.000 euros, não é? Que é o típico, não é? Quando se liga normalmente tradicional é nós vamos arranjar aqui pessoas, vamos arranjar instalações, vamos fazer um conjunto de coisas sem termos ainda grande informação sobre o mercado. E depois corremos o risco da coisa não correr nada bem. Aqui o risco é muito menor. É isso que nos preocupa. Então, António, vou passar aqui já à próxima pergunta, que é, o Nilo Lemos diz, tenho uma startup de telemedicina que presta serviço especializado para apoio ao trauma. O software é o diferencial do negócio, sendo passível de replicação do modelo de negócio no mercado europeu. Já temos modelo de negócio definido para a prestação de serviço, porém não temos modelo de negócio para a venda de software. O amadurecimento desse modelo faz parte do programa? Ou seja, se o Starting... Sim, a primeira coisa que nós fazemos é exatamente isso. Logo no início, penso que na primeira sessão já estamos a falar disso, na segunda sessão já temos que ter um modelo de negócio feito. E é verdade que há muitos participantes do nosso programa que não têm ainda um modelo de negócio desenhado. O modelo de negócio para nós é uma coisa já muito, digamos, habitual, porque vivemos com desenhar modelos de negócio desde o início. Eu tive até a oportunidade de participar logo no início, quando o Alex Osterwald estava a escrever o livro, e portanto desde essa altura que eu conheço bem o que é um modelo de negócio, e temos na Fábrica de Startups feito imensos modelos de negócio, mas há muitas empresas, muitas startups, que não estão ainda a utilizar esse conceito. E portanto nós começamos sempre por aí. E mesmo que já haja um modelo de negócio, que foi um modelo de negócio feito para um determinado contexto, quando muda o contexto, um modelo de negócio também tem que ser redesenhado. E portanto, sim, a primeira coisa a fazer é essa. Se por acaso, um pequeno parênteses, lembrei-me agora, isto é mais para a Marta depois se calhar lembrar a Lara, mas para o Nilo, se a startup dele já estiver a funcionar, nós temos neste momento a decorrer um programa de scouting para possibilitar a startups vindas de Portugal ou do Brasil fazer um pitch para investidores em Hong Kong em Macau e na região da Grande Bahia. E é uma oportunidade extraordinária, porque são investidores muito sofisticados e com grande capacidade em termos financeiros e com vontade grande também de investir. E, portanto, e nós estamos à procura, neste momento, estou-me a lembrar disso, porque estamos à procura precisamente de empresas na área da saúde. Não é? E essa é a área da saúde, que eu já percebi. Mas se o software já tiver alguma atração, vale a pena depois falarem e verem se ainda vão a tempo. Penso que ainda vão a tempo de poderem candidatar-se a fazer um pitch. Não tem custos, pelo contrário, é só benefício no sentido de que o pior que pode acontecer é nada. O melhor que pode acontecer é ter investidores nessa região a ter dinheiro no vosso projeto. Ok, mais uma pergunta. Vou tentar resumir. A Juliana Gutierrez diz, moro no Brasil, tem uma empresa digital no Brasil, mas está a mudar-se para Portugal porque vem para cá fazer um mestrado. E gostaria de validar o seu modelo de negócio. Qual o melhor caminho? Ela pergunta, através deste programa Fab Start Academy, ou seja, o que ela quer perguntar é se é através do Starting, e depois pergunta se existe esta validação no formato presencial. Existe nos dois formatos. Presencial, quer dizer, vamos lá ver, uma excelente pergunta. Agora que nem sei o que quer dizer hoje em dia presencial, não é? Se presencial significa estarmos um ao lado do outro, neste momento não temos isso previsto. Se presencial significa estarem, por exemplo, nas nossas instalações e participar no programa das nossas instalações, não temos problema nenhum com isso. Nós temos instalações
em Lisboa e em Santa Mar do Eiras, que podemos sempre disponibilizar para quem quiser participar no programa e quiser estar num local que não seja, digamos, a sua casa ou outro local. Mas estes programas são essencialmente online, ou seja, embora sejam muito interativos, nós temos muita experiência em termos de assegurar que, apesar de ser através da internet, nós conseguimos um grau enorme de interatividade e de participação de todos. A verdade é que nós montamos precisamente para poder dar resposta a pessoas que estão cá ou pessoas que estão noutros sítios. E temos tido, aliás, muitos empreendedores vindos do Brasil. Aliás, normalmente até temos empreendedores que se inscrevem no programa e que estão no Brasil e que continuam no Brasil e fazem o programa a partir do Brasil. E temos empreendedores, que é mais frequente, que vêm para Portugal e fazem o programa a partir daqui de Portugal, sempre com essa preocupação de ver como é que podem expandir o seu negócio para a Europa. Eu volto a lembrar-vos, a Europa, muitas vezes, e eu sei isso porque penso bem o Brasil, há uma tendência muito grande para pensarmos que os Estados Unidos é que é o nosso futuro. Quer dizer, para muitos, até o mercado brasileiro, e eu até percebo isso, porque o mercado brasileiro é muito grande. E há enormes sucessos, extraordinários empreendedores. Mas a tendência para os Estados Unidos, no meu entender, deve ser também avaliada face a uma outra oportunidade. E outra oportunidade é entrar na Europa. E na Europa, queremos ou não, há outras circunstâncias, não é? Incluindo o facto de, apesar de podermos comunicar todos em inglês, cada país tem a sua língua, mas há, de facto, também uma coisa chamada União Europeia que nos permite, no fundo, estar a trabalhar com qualquer país. Agora, há menos concorrência. E se nós pensarmos nos Estados Unidos, principalmente no digital, a conversa é muito diferente, não é? E é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas, quando olham e pensam, vou expandir sim, mas vou expandir primeiro para os Estados Unidos. Eu até porque vivi alguns anos nos Estados Unidos, sei bem como é. Eu estou aqui na Europa, não é por acaso, estou aqui porque eu acredito que aqui é que está a oportunidade. Mas, enfim, é só um comentário que tinha para partilhar com vocês. Ora bem, em termos de mais perguntas, eu penso que não. Em relação ao Nilo, nós vamos mandar e-mail, não se preocupe, já estamos aqui em back-office a tratar disso, portanto vamos entrar em contacto. Eu penso que será tudo. Queríamos só fazer aqui mais uma última pergunta, vou pedir aqui ao meu colega José que lance a última questão. Gostaríamos de perceber quem é que, das pessoas que está aqui connosco, gostaria de saber mais e ficou interessado no programa Starting. Já percebemos que algumas pessoas fizeram aqui algumas questões nesse sentido, mas quantos das outras pessoas que não disseram nada que estariam interessados? E é isto. Portanto, não sei se alguém tiver mais alguma coisa. Eu agora já percebi porque é que há pouco não desapareceu o meu questionário, porque eu não respondi. Eu não respondi, agora já respondi. E disse que sim, estou muito interessado no programa, claro. Muito bem, mas pronto, queria só dizer-vos, lembrem-se disso, o mundo hoje em dia é de facto uma coisa extraordinária, está ao alcance de todos nós, e independentemente do sítio onde nós estamos. E isso é uma coisa que quando eu era mais novo não era verdade. E às vezes, contudo, porque já achamos isso tão natural, esquecemos que uma pequena empresa, quando nasce, hoje é uma pequena empresa global, a partir do primeiro dia. Basta ter uma presença na internet, não é? E depois é óbvio, também não chega a ter a presença na internet, essa coloca-o num mundo global, não é verdade? Mas não chega, porque as pessoas também não andam aos trambolhões da internet e vão parar a esse local. É preciso fazer para despertar o interesse das pessoas, mas é uma coisa fantástica, a ideia de que nós podemos estar presentes e conseguir, através da comunicação, trazer pessoas de qualquer parte dos 200 países que existem no mundo para visitar o nosso site e conhecermos e saberem o que é que nós fazemos e depois seguindo muitas das coisas que nós também abordamos no Starting e percorrendo os diferentes passos do funil até ir a transformar-se num cliente, não é? E isso é uma coisa extraordinária. E pronto, embora eu acredite muito que vale muito a pena pensar logo global, se calhar para quem pensou durante muito tempo mais nacional ou até mesmo regional, é pensar em internacional, e internacional para mim, no meu entender, é ir atrás dos mercados que, sendo grandes e tendo boa capacidade aquisitiva, são mercados que não têm o mesmo nível de concorrência do mercado americano. E pronto, da minha parte era isso, queria partilhar com vocês, estejam à vontade, têm os nossos contactos, têm os nossos
Tem o nosso e-mail e estamos à vossa disposição para aquilo que necessitarem. Tá bom? Sim, resta-me só dizer, já disse no chat, mas refiro também, e acho que está no último slide, se alguém tiver alguma questão relativamente ao starting, alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado tão clara assim, mandem-nos por favor um e-mail, o e-mail é pcabida@fabstart.pt, estejam à vontade e nós entraremos rapidamente em contacto convosco, ok? Muito obrigado. Pronto, muito obrigada a todos.